quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019. Continuando o nosso tempo de reflexão sobre o tempo. O nosso tempo de hoje é o tempo de cuidar. E eu quero te convidar a pensar o cuidar a partir de 3 perspectivas, né? Em linhas gerais, a gente lida com o cuidar cotidianamente como um sinônimo de uma ação de cura, né? No sentido de que alguém apresenta uma mazela, né? Ou até a gente mesmo, e a gente age cuidando, curando essa determinada situação. E dentro ainda dessa perspectiva, a gente tem a prevenção, né? A ideia de que cuidar é prevenir para que algo ruim não aconteça. E assim, é muito importante a gente pensar assim, o cuidar dentro dessa perspectiva. Mas a palavra cuidar, etimologicamente, ela também traz a ideia de conceber, a ideia de pensar, a ideia de preparar. E aí, pensando a partir dessa possibilidade, né, como é que o conceber, o gestar, né, o dar um tempo para fazer nascer mais adiante. Esse cuidado que tem muito a ver com um processo gestacional, com uma concepção, no sentido de você estar preparando algo para ser recebido no futuro, né? E nessa perspectiva, gente, é que o cuidado, essa coisa de a gente fazer também os preparativos para isso durante esse processo de concepção, ele traz essa origem do cogitare, né? O cuidar dentro dessa perspectiva do cogitare. Então, é uma ação de preparar algo agora para receber algo no futuro. E aí, quando a gente pensa em cuidado preventivo, é isso. Então, eu tenho algumas ações agora, eu ajo agora, para que no futuro, no processo de envelhecimento ou daqui a algum tempo, eu receba a consequência dessa minha ação, que é a saúde. E dentro da palavra, da construção da palavra cogitare, tem a palavra agitare, que é fazer mover. Né? Quando a gente entende que o cuidar também é fazer mover. E aí, gente, pensar o planejamento, pensar a necessidade da gente estar cuidando da nossa vida a partir do planejamento. Então, o planejamento é uma forma de cuidar de si. Então, quando eu concebo o meu planejamento de vida, quando eu faço a gestação, a concepção do meu planejamento de vida, esperando no futuro a consequência, esperando que o futuro me traga as consequências dessas ações. Agora, eu estou cuidando de mim. Eu estou desenvolvendo aquele meu autocuidado que só eu posso fazer por mim. E aí, gente, é por isso que o planejamento ele traz qualidade de vida. O planejamento é uma maneira da gente cuidar da gente. Então, assim, a gente se preocupa muito com o planejamento das atividades físicas, né? Quem adora academia faz as atividades físicas de uma maneira planejada, não é de uma maneira desordenada. Quando a gente segue dieta, é uma dieta planejada, organizada, balanceada, acompanhada por nutricionistas, que dá pra gente essa orientação nutricional, mas a gente não faz planejamento de vida na maioria das vezes. E muitas vezes também, quando a gente faz, a gente não busca uma ajuda profissional. Porque muitas vezes a gente acha que sabe fazer, que a gente acha que fazer o planejamento de vida é simplesmente pensar no futuro e dizer, daqui a 5 anos eu quero isso, daqui a 3 anos eu quero isso. Todo ano a gente faz um planejamento, uma lista de ações que a gente quer desenvolver ao longo do ano e a gente não consegue fazer com que isso aconteça. E nem sempre a gente procura uma ajuda profissional. Então, gente, o agitare, né, essa coisa do planejar, tem a ver com movimentar o pensamento em direção a algo. É o fazer mover. Então, o planejamento
é fazer mover o meu pensamento e as minhas ações futuras numa direção determinada, numa direção que eu desejo seguir. E aí, gente, eu quero fazer um convite muito especial, principalmente para os meus colegas de profissão, né, os meus colegas de psicologia. A gente é profissional que cuida, que ampara as fragilidades humanas. Ninguém procura um profissional de psicologia quando está bem. Ninguém procura um profissional de psicologia quando está conseguindo realizar, quando está conseguindo concretizar aquilo que deseja para a sua vida. Então, nós somos, né, a categoria profissional que, independente de onde a gente estiver, a gente cuida e a gente ampara as fragilidades humanas, né, nesse momento, seja de sofrimento ou seja no momento de fazer avançar em direção a alguma coisa. E aí a necessidade que a gente da psicologia tem de, estando nesse papel, da gente ter a responsabilidade do autocuidado. Então é uma necessidade, sim, estar cuidando de mim. Eu preciso cuidar da minha vida, para que só cuidando da minha vida é que eu vou estar me preparando para estar cuidando da fragilidade do outro, de estar sendo útil no momento que o outro me procura. Então, gente, o cuidar de si é o primeiro passo. Então, só você conhece o seu limite, só você sabe até onde você pode ir, só você sabe o ambiente que você frequenta, qual é o teu sentimento, só você sabe até onde você suporta determinadas coisas. Então, o autocuidado é primordial. Então, é pensar assim, né? O que é que você tem concebido, o que é que você tem gestado de pensamento, o que é que você tem gestado de emoção e qual é a direção que esse teu pensamento e que essa tua emoção tá te levando. Porque muitas vezes a gente pode estar achando que está cuidando, quando na verdade a gente pode estar alimentando emoções e sentimentos muito autodestrutivos. Então, o cuidado de si, ele é o ponto inicial para a gente cuidar dos outros. E aí, gente, pensar mesmo esse autocuidado como uma necessidade que a gente tem mesmo do autoconhecimento, uma necessidade que a gente tem de conhecer os nossos limites, porque só se conhecendo, só sabendo até onde a gente está disposto a ir, só sabendo até onde a gente aguenta, a gente se respeita. Eu não frequento academia, eu faço outra atividade física, mas me chama muita atenção de como as pessoas que estão numa academia, elas seguem o planejamento direitinho, então tem a quantidade de exercícios que são feitos de uma determinada maneira e ninguém passa. Então, se é para fazer tantos agachamentos, ninguém faz nenhum a mais. Por quê? Porque é a necessidade que tem de respeitar o corpo. E a gente não tem esse mesmo cuidado com a nossa mente, a gente não tem esse mesmo cuidado com as nossas emoções. A gente se dispõe muitas vezes a conviver em determinadas situações que nos adoecem. A gente se dispõe a viver em determinadas relações que nos adoecem, relações que fazem a gente passar dos nossos limites. Então a gente precisa se respeitar. O respeito é uma necessidade de autocuidado, gente. Eu não acredito em autoajuda, mas é muito humilde essa maneira que eu tô falando agora, é de uma maneira muito humilde. Então, em sala de aula, eu converso muito com os meus alunos a respeito disso, tá? Ninguém precisa concordar comigo, mas eu não acredito em autoajuda. Eu acho que existem momentos na nossa vida que a nossa maneira de cuidar da gente é pedindo ajuda para outra pessoa, né? Para mim é muito doloroso quando a gente vê uma pessoa em sofrimento, que lê muita coisa de autoajuda, de que você é insubstituível e de repente a gente vê que a gente é trocado no trabalho, a gente é trocado nas relações, a gente é substituível, gente, tá? Ninguém precisa concordar. Ah, você é especial, você é único, a gente é único em identidade, mas em muitas maneiras de vida social a gente não é tão especial assim. A gente é especial para algumas pessoas dependendo dos vínculos que a gente tem.
A gente é especial dentro daquilo que a gente acredita, dentro das nossas crenças, dentro das nossas religiões. Mas na grande maioria das nossas relações, a gente sim é substituível. Então, e muitas vezes, muito material de autoajuda, né, do meu ponto de vista, tem trazido muito mais sofrimento para as pessoas quando diz assim, você consegue, tenha força de vontade, vá lá e faça. E eu não vejo sempre assim, né? Eu recebo muito na clínica, muito para acompanhamento, pessoas que já têm anos lendo material de autoajuda e que cada vez se sentem mais incompetentes e mais fracassadas, no sentido de que, poxa, Yara, todo mundo consegue menos eu. Então, se esse livro diz que basta eu fazer isso, que eu vou ter esse resultado, eu não consigo fazer, ou então eu não consigo ter esse resultado, aumenta ainda mais o sofrimento e a sensação de incompetência. Então, gente, muitas vezes o maior gesto de autocuidado que a gente tem é pedir ajuda. É a gente entender que mesmo sendo um profissional de psicologia, eu tenho os meus limites. Mesmo sendo alguém que cuida de alguém, eu também preciso ser cuidada. E, gente, de repente, nesses momentos, o pedir ajuda é a melhor maneira da gente estar cuidando de nós. Então, gente, é tempo de cuidar da gente. É tempo de cuidar de nós. Um grande beijo. Até amanhã.